Eu sou a Arilane Lopes Batista, mãe da Johanna. E é com muito prazer que hoje eu vim falar para vocês como foi para mim ter a Johanna. Na verdade, a Johanna nasceu dos meus sonhos, primeiramente nos sonhos de Deus. E aí depois de algum tempo, de muitas incertezas, medo, já de quase 5 anos de casada, eu tive a certeza que estava no momento certo, mas ainda com muito medo, eu acreditei em Deus, orei e apareceu que eu tinha ovário policístico e eu não podia ter Johanna, mas eu orei, tive fé e disse para Deus, se fosse a vontade dele, eu ia ter Johanna. E aí depois de algum tempo eu engravidei e pude ter a Johanna e ela cresceu e saudável e graças a Deus, Deus me abençoou. Mas depois que a Johanna nasceu foi um outro processo que foi também bem desafiador. Foi o tempo de arrumar tudo. Eu não tinha essa experiência, né? E aí as coisas meio difíceis, pouco dinheiro, né? E foi quando eu tive certeza que a Johanna era um presente de Deus, mais ainda para a nossa família. Foi quando um dia, eu muito preocupada com o quartinho dela, como eu ia arrumar todas as coisas, eu fiz uma oração para Deus e pedi, Senhor, eu quero muito ter um quartinho para minha filha, bonito, arrumado, que nem de uma princesa. E aí Deus deu esse quartinho para mim, com todas essas coisas aqui que vocês veem hoje, o lustre, o desenho de parede do jeito que eu sonhei. Deus levantou um amigo muito querido, arquiteto, que pôde me ajudar a planejar, porque eu não tinha noção dessas coisas. Então, o que eu quero dizer isso para você? Quando você tem um sonho, você acredita, Deus providencia todas as coisas, né? A Bíblia fala que nós devemos descansar no Senhor, porque Ele é que faz todo o trabalho por nós. Então, se você tem um sonho, por mais simples ou mais complexo que seja, como mãe e pai, creia que Deus ele pode fazer por você, assim como Ele fez por mim. Depois que a Johanna nasceu, o maior desafio que eu tive foi aprender a conciliar todo esse papel de mãe, esposa e mulher de trabalho, né? Porque eu era uma profissional bem-sucedida, na verdade eu sou uma profissional bem-sucedida na área administrativa, eu trabalhava numa empresa grande, né? Como gerente. E a verdade é que eu aprendi a conciliar tudo isso. Eu sempre tive uma vida muito agitada e de repente eu estava com aquele bebezinho nos meus braços e tive que aprender a ser uma pessoa tranquila, calma, não me preocupar com as coisas que estavam acontecendo no trabalho, para que eu pudesse ser uma mãe, passar calma para minha criança, né? No caso, para a Johanna. E a verdade é se hoje que você teve o seu bebê, que você está aprendendo ainda a lidar, saiba que tudo ao seu tempo, você vai aprender a lidar com essas coisas, essas suas emoções, o seu trabalho e aprender a conciliar todas essas coisas da melhor forma possível. Não fique pensando lá no futuro, lá o que vai acontecer e como você vai voltar a trabalhar. Curta um momento com sua bebê,
na sua amamentação, em cada banho, em cada fralda, em cada choro, em cada banho de sol que ela vai tomar, porque isso é o mais importante, né? Naquele momento, as coisas no futuro você vai aprender a conciliar, e é muito importante você ter pessoas do seu convívio, que você confie para lhe apoiar nesse momento, que é um momento tão gostoso, tão prazeroso. Então aproveite, procure se desconectar do seu trabalho para que você tenha esse momento curta da melhor forma possível, tá bom? Então não se preocupe, que tudo vai acontecer no seu tempo e vai ser muito bom, tá bom? Bem, quero contar para vocês como foi que eu fiz o quarto da Johanna. Na verdade, eu só tinha uma ideia, né? Que eu queria um quarto de princesa. Nada com cores muito fortes e um quarto que ela pudesse, em qualquer idade, continuar utilizando ele. E aí, na verdade, foi quando eu conversei com uma amiga minha e ela lembrou de um amigo, né? Que nós temos juntos, que estava fazendo arquitetura, e que ele me ajudou a pensar em todos os detalhes, e ele veio com muitas propostas, e uma das coisas que eu tinha certeza que eu queria uma parede pintada, né, com uma árvore e com uma árvore de borboletas, escrito esse versículo, depois a gente escolheu, e essa árvore foi pintada pelas minhas irmãs, né, as tias da Johanna, a Ariane Batista e a Aline Batista. E essa árvore a gente pintou e pensou nas borboletas, que elas saem voando e cumprem, né, o seu propósito na natureza. E é assim que eu vejo a Johanna. E aí, antes disso tudo, também a gente pensou nessa estrutura do quarto, num estilo mais colonial, né? E também veio a ideia de a gente fazer um piso de madeira, né, com revestimento. E também pensamos na parede com arabescos, né? E toda a parte dos móveis da Johanna são planejados. E também a ideia de ter um lustre para trazer algo mais clássico. E nesse espaço aqui, como ela já não dorme mais em berço, também tinha um berço com um voal e também vinha um cortinado que dava todo um ar de princesa, de um estilo colonial, bem delicado. E também nós pensamos no forro, numa iluminação toda especial que eu vou mostrar para vocês no vídeo, né? Uma iluminação mais clara, mais aberta, uma iluminação mais penumbra e uma outra mais clássica. E isso fez toda a diferença na disposição dos móveis e na ambientação do quarto. Que aí eu poderia fazer ela dormir de uma forma a acalentar, um ambiente mais iluminado, e um outro mesmo, só mesmo para quando ela já estava para dormir e eu não queria deixar o quarto todo no escuro. E uma iluminação também que deu destaque aos móveis. Então isso tudo foi pensado com muito carinho pelo nosso arquiteto que nos ajudou e deu essa ideia. Aí no vídeo eu vou colocar para vocês aqui os detalhes, tá bom? Então não se preocupem, sempre peça ajuda de pessoas próximas de vocês e pesquise bastante na internet, em revistas de decoração. E na verdade a gente pesquisou muito em lojas de importados, em pessoas que já trabalham com móveis planejados, né, em lojas mais simples, porque as lojas mais caras sempre é mais caro, tá bom? Então obrigada e aproveitem para se inspirar no quarto da Johanna.
apresentar para vocês a minha pequenina Johanna. Oi, tudo bem? O meu nome é Hannah. E foi ela que a mamãe estava contando essa história. Como é que é ser filha da mamãe? Abraço. A Johanna, desde pequena, sempre foi uma criança muito interativa, falante, animada. E eu, como mãe, tive dificuldade no início de me adaptar a esse ritmo dela, mais animada, comunicativa. Mas hoje ela tem me ensinado muito, cada vez mais. 2020, como todo mundo sabe, a gente teve o início da pandemia mundial. E aqui em casa também não foi diferente. Teve uma época que a gente também, toda a minha família pegou Covid e foi um desafio para todos nós, porque a minha mãe sempre foi a pessoa que ajudou a cuidar da Johanna. Ela estava morando em uma casa com meu irmão e aí a Johanna pegou coronavírus, foi uma das primeiras, né? E ela teve muita febre, a febre dela não baixava. Foi uns 3 dias acordada, fazendo compressa e dando remédio. E na verdade todos os hospitais estavam fechados. Nós tínhamos medo de levar ela e piorar, né? Alguma coisa assim. E na verdade todos os sintomas ela teve. Ficou sem olfato, sem paladar. Mas graças a Deus eu orava muito pedindo para que não fosse nada grave, que Deus pudesse curar minha filha. E graças a Deus a febre dela baixou. E depois eu, logo em seguida, fiquei com um pouco de falta de ar, né? O meu esposo tinha que trabalhar, não tinha como ele parar de trabalhar, ele também pegou, mas graças a Deus foi leve e o Senhor nos livrou. Foram noites em claro, orando, pedindo para que o Senhor curasse a minha família e principalmente ela. E graças a Deus, Deus me curou e nos curou também. Então, se você tem passado por momentos difíceis, de aflição, de doença, Deus ele pode fazer todas as coisas e trazer a cura para sua família, para sua filha e para o seu esposo também, tá bom? Então creia na cura do Senhor que ele vai alcançar você.